Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um aquecimento, apesar do calor que está por esses dias não demandar uma coisa desse tipo, é um aquecimento para nosso próximo encontro. E aqui então a gente vai falar rapidamente sobre o que é uma função ser limitada, como a gente usa isso para calcular alguns limites, e também ver rapidamente o conceito de derivada parcial e um outro exemplo aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai dizer que uma função de R2 em R é limitada se existir alguma constante tal que o módulo da f em qualquer ponto do seu domínio fica menor do que essa constante. Tá? Aqui podia ser menor, menor, igual. E isso quer dizer, se você abrir um módulo, né, a gente tem que menos m menor do que f de x menor do que m. Tá? O que isso quer dizer? F de xy, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que a limitação para o valor da f tem que ser tanto por cima quanto por baixo, tá? Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer que tem algum valor do qual a f não passa em nenhum ponto e também não é menor do que menos esse valor. Por exemplo, isso quer dizer que a função não vai para infinito ou menos infinito, tá? Para todos os pontos do domínio. Importante observar que aqui o fato de ser um subconjunto do R2 é completamente irrelevante, né? A nossa afirmação é sobre os valores que a função atinge, é na imagem, então podia ser uma função definida em qualquer conjunto, mas tomando valores em R, porque em R eu sei dizer quando um número é menor do que outro, ou quando o módulo de um número é menor do que outro, tá bom? Poderia ser um R2, R3, e a imagem seria vetores, eu diria que a norma é limitada. Então vamos ver alguns exemplos de coisas que são limitadas e outras que não são. Então, por exemplo, essa função aqui, x² sobre x2 mais y2, por que ela é limitada? Ela é limitada porque a gente, primeiro de tudo, observa que x², qualquer que seja o número real x, x² é sempre maior ou igual que zero, né? E também é verdade que x² é sempre menor ou igual que ele mesmo mais y² para qualquer y real, porque y² também é sempre maior que zero, então estou somando uma quantidade positiva aqui. Tá? Se o x e o y são ambos, ou pelo menos um deles, não nulo, eu posso dividir por x2 mais y2 dos dois lados, tá? E, portanto, eu concluo que dividindo zero por qualquer coisa não nula vai dar zero. Aqui eu vou ter x2 sobre x2 mais y2. E aqui eu vou ter 1. Tá? Então, com isso eu mostrei que o valor da minha função é sempre maior ou igual que zero e menor ou igual que 1. Isso mostra que ela é limitada, né? Em particular, o m lá da definição que eu estou usando é 1. É bem verdade que todos os valores que f atinge estão entre menos 1 e 1, né? Na verdade, estão entre 0 e 1. Mas isso mostra que é limitada, tá bom? Então, é uma função que não está definida na origem, mas em todos os pontos do seu domínio ela é limitada. Para qualquer xy no plano que não seja a origem, então essa função está definida no plano todo com um furinho aqui na origem. Em qualquer ponto do plano, o valor da função, né, se você pensar o domínio é tudo isso aqui, a tua f naquele tipo de desenho que a gente faz, o valor dela está sempre no intervalo 0, 1. Tá? Nesse caso é fácil ver que o intervalo é um intervalo fechado, né? Você tem valores onde a função assume zero facilmente, né? Pega x igual a zero, y igual a qualquer coisa. E se você faz y igual a zero e o x é qualquer coisa, isso é constante igual a 1. Tá? Então, a imagem dessa função é o intervalo 0, 1 fechado, portanto ela é uma função limitada. Se a imagem fosse aberta, também tudo bem, né? Vamos ver esse próximo caso aqui. A gente tem x vezes y sobre x2 mais y2. De novo, o domínio dessa função é todo R2 exceto a origem. Tá? Então, meu domínio, vou precisar de uma bolinha aberta, um furinho ali na origem. Minha função f vai atingir valores na reta real. A pergunta é se tem chance disso aqui explodir para infinito ou menos infinito conforme eu me aproximo de algum ponto. Não é o caso, e como é que a gente faz para ver isso? Aqui eu posso começar observando que essa expressão x menos y ao quadrado é uma diferença de números, pode ser positiva ou negativa, mas ao quadrado isso aqui é sempre maior ou igual que zero, tudo bem?
vai ser igual a zero quando x e y forem iguais. Eu só preciso tomar cuidado quando x e y forem iguais a zero, tá? No exemplo anterior, para passar dividindo, eu também tomei cuidado aqui. Deixa eu escrever para ficar registrado para vocês. XY não pode ser 0, 0, tá? Aqui eu tenho x menos y ao quadrado positivo. Se você abrir essa expressão, que a gente tem é x2 menos 2xy mais y2. Isso continua sendo positivo, tá bom? Passo o 2xy para lá, o que a gente conclui é o que? É que x vezes y, né, passa para lá e passa o 2 dividindo, com certeza é menor ou igual que x2 mais y2. Bom, vamos deixar assim, eu passo o 2 para lá dividindo, x2 mais y2 para cá. Isso com x e y diferente de zero agora, né? Então, se x e y é diferente da origem, dividindo, eu vou ter, posso passar um para o lado e outro para o outro, a desigualdade se preserva, porque ambos são positivos, né? Então eu tenho x2 mais y2 menor ou igual que 1 meio, tá bom? Só isso mostra que a minha função é limitada? Não, ela está mostrando que é menor do que meio. Mas para ser limitada eu preciso provar que ela é maior do que algum número real. E, por exemplo, eu podia correr o risco disso aqui tender para menos infinito conforme eu me aproximo de alguma coisa. Como é que eu faço para ver que ela é maior ou igual que uma certa outra quantidade? Você repete o truque, né? Só que em vez de usar x menos y, a gente lembra que x mais y ao quadrado, qualquer coisa ao quadrado, se essa qualquer coisa for um número real, é sempre positivo, então a gente vai ter x2 mais 2xy, xy, mais y ao quadrado, maior ou igual que zero, e portanto eu vou ter que menos 2xy é menor ou igual que x2 mais y2. E agora quando eu passar o menos 2 dividindo, eu vou inverter a desigualdade e o x2 mais y2 eu passo dividindo sem me preocupar porque é positivo, né? Então de novo, supondo x2 mais xy diferente de 0, 0, né? Eu vou ter então que xy vai ficar maior ou igual, xy sobre x2 mais y2, vai ser então maior ou igual que menos meio agora. Tá? Então, olhando para esta desigualdade e olhando para essa desigualdade aqui, eu vejo que a expressão da minha f me garante o quê? Eu vou escrever aqui em vermelho que o módulo f de xy está entre meio e menos meio, né? Então, em módulo, isso aqui é menor ou igual que meio. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser um menor estrito, eu garanto que isso aqui é menor estrito do que 1. O que a gente mostrou concretamente? Que essa minha função, seja lá como for o gráfico dela, os valores na imagem vão estar sempre entre menos meio e 1 meio. Tá? Então, se eu pegar qualquer ponto do plano que não seja origem e calcular f, o que eu vou obter vai ser algum valor dentro desse intervalo. Tá bom? A função é limitada. Você consegue achar um ponto onde ela vale exatamente meio? Pega y igual a x, tá? Que não seja a origem. E para valer menos meio, pega y igual a menos x, por exemplo. Tá bom? Esse caso aqui agora, vamos ver. X sobre x2 mais y2. Para ser limitado, quer dizer que qualquer xy no domínio precisa me produzir um número, um valor que eu consigo limitar por alguma certa quantidade. Aqui a gente vê rapidamente que isso não é limitado, porque se você faz f de x, 0, né, substitua só o y por 0, o que isso quer dizer geometricamente? Eu vou calcular minha função, o 0 está fora do domínio, a origem, né? Quando eu faço y igual a 0, eu estou calculando minha função em cima do eixo x, ou seja, eu estou olhando a f só em cima dessas duas semirretas abertas no 0, tá bom? Quando eu faço isso, o que a gente obtém? Substituindo y igual a 0 aqui, eu vou ter x sobre x ao quadrado, ou seja, 1 sobre x. Tá? E o que acontece? Isso é limitado? Não, né? Porque quanto mais próximo x chegar do zero, por valores positivos isso mais se aproxima de infinito, e por valores negativos se aproxima de menos infinito. Então, se ao longo de uma direção ela já não é limitada, quanto mais no plano todo, tudo bem? Então, se eu achei um caminho ao longo do qual ela não é limitada,
isso me garante que essa função f de xy não é limitada, tá bom? E por que a gente está olhando isso? A gente está olhando isso para ajudar a gente a fazer o cálculo de limites, né? A gente viu no último encontro online um resultado tipo teorema do confronto, e você, para poder usá-lo, você precisa estar craque em saber quando que uma função é limitada para poder usar aquilo, né? Mais precisamente, o que a gente tem é esse primeiro resultado aqui, né? Se você tem que f é uma função limitada numa vizinhança do ponto, ela não precisa ser limitada no plano todo. Se eu quero calcular o limite no ponto x0, y0, só me importa o que acontece com o que está sendo calculado o limite perto desse ponto. Então, se eu consigo achar uma bolinha centrada em x0, y0, onde a f é limitada, e eu sei que a g tende para zero nesse ponto x0, y0, então o limite do produto vale zero. Consequência do teorema do confronto, igualzinho no cálculo 1, uma limitada vezes uma que vai para zero, o limite é zero. Vamos ver como é que a gente faz isso nesse exemplo, tá? Olhando assim rapidamente, você vê que tentar substituir não dá certo, porque você tem 0 e 0, não dá um 0 sobre 0, a gente já discutiu, não existe um L'Hopital para limite em duas variáveis, então eu vou tentar escrever isso de alguma maneira. A gente acabou de ver na página anterior que x vezes y sobre x2 mais y2 é limitado. Então, como é que eu posso obter isso aqui? Eu posso tentar escrever isso da seguinte maneira. É o limite quando xy tende para 0, 0. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x2 mais y2, tá? Então, eu vou ter x vezes y sobre x2 mais y2 multiplicando por raiz de x2 mais y2. Legal? Então, o que a gente sabe? Acabamos de ver na página anterior que isso aqui é limitado. Acabamos de ver, a gente não viu, mas é fácil de perceber o seguinte, né, que quando x e y tendem para zero, a raiz quadrada é uma função contínua, então o limite passa para dentro, exatamente como no cálculo 1. E quando x e y tendem para zero, x2 mais y2 tende para zero também. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função limitada vezes uma que tende para zero. Em vista do teorema do confronto, esse limite é zero, tá? Então, na hora que você precisar calcular limites, a técnica básica para provar que um limite é zero é essa, tá bom? As outras opções são, se a função que está aqui dentro for uma função contínua, né? E o que é uma função contínua aqui é fácil de ver. Se você tem uma expressão em x junto com uma expressão em y, que são contínuas, vai dar tudo certo, bastaria substituir. Quando dá um 0 sobre 0 como esse aqui, você tem que tentar provar ou que o limite é zero com essa técnica, ou fazer alguma manipulação algébrica para eliminar essa indeterminação, como a gente fazia no cálculo 1, ou então tentar ver se esse limite não existe. E para a gente ver que o limite não existe, a gente usa esse resultado que está aqui embaixo, que diz o seguinte: se você sabe que uma função tem limite L num ponto, então quaisquer duas curvas que você pegar contínuas que passam pelo ponto onde você quer calcular o limite, na hora que você pega essas duas curvas e calcular f em cima da curva, se o limite da f existe, então o limite da f em cima de cada uma das duas curvas tem que ser igual ao valor original. Ou seja, rapidamente num desenho, se você tem um ponto x0, y0, tá? Você sabe que a tua f está aqui, e o limite com aquela história do epsilon e delta que a gente viu na aula, se você sabe que quando eu estou pertinho do ponto x0, y0, eu me aproximo do valor L, então, se eu, passando perto do ponto de qualquer jeito, eu me aproximo de L, então quando eu venho por essa curva que passa pelo ponto x0, y0, o que você acha que vai acontecer? Se a propriedade de estar perto de L vale para todos os pontos numa bolinha, se a tua curva é uma curva contínua, vai ter algum momento que ela vai entrar nessa bolinha para passar perto do ponto x0, y0. Então, se eu olhar só em cima dos valores da curva dentro da bolinha, eu vou estar aqui perto do L. Se eu pegar qualquer outra curva, uma outra gama 2 que também passa pelo ponto x0, gama 2 aqui, gama 1, o que vai acontecer? A hora que eu entrar na bolinha, todos esses caras vão estar perto do valor L também. Quanto mais perto eu estiver do ponto em cima de uma curva ou da outra, mais próximo de L eu vou estar. Então, isso serve para dizer, olha, se o limite existe, então ao longo de qualquer curva que passa pelo ponto,
o limite vai existir também, é um limite do cálculo 1, veja, uma variável só. Ele existe e é igual ao limite da L no ponto. A gente pode usar isso a nosso favor na contrapositiva, né? Ou seja, se você pegar duas curvas distintas passando pelo ponto, que o limite é diferente ao longo de cada uma delas, então é porque esse limite não existe. Tá? Vamos ver isso nesse exemplo. E aqui é um exemplo bem curioso, porque se você pegar uma curva gama de t, né, eu quero calcular o limite na origem. Então eu vou pegar, por exemplo, esse tipo de curva, AT/BT, onde A e B são números reais. Tá? O que dão a imagem dessas curvas? São retas que passam pela origem. Se você quiser, você tira aqui o y é A sobre bx, tá bom? Então, o que você tem é uma reta passando pela origem de coeficiente angular relacionado aí com A e B, A sobre B ou B sobre A. O que vai acontecer nesses casos? Se você calcular o limite, para eu passar pela origem em cima dessa curva, o t tem que tender a zero, né? Quando t é igual a zero, eu passo pela origem. Então, o limite, quando t tende para zero, da f, calculado em gama de t, vai valer quanto? Então, eu vou substituir o x por at e o y por bt. O que a gente vai ter aqui, então, vai ser um limite do cálculo 1, porque eu estou calculando em cima de um objeto unidimensional, se você quiser pensar. Então, como fica a expressão? Vai ser x² vezes y. Então, vai dar a2 t ao quadrado vezes y, que é bt. Né? Então, vai ficar a ao quadrado b vezes t ao cubo sobre x² a4t4 mais y², que é b2t2. Bom, aqui você segue com a e b são constantes, né? Então o que a gente vai ter? O limite, quando t vai para zero, eu posso puxar um t ao quadrado em evidência embaixo, cancelar com o de cima, eu vou ter aqui então a2 bt e embaixo eu vou ter a² t ao quadrado mais b, tá bom? O que acontece? Quaisquer que sejam os valores de A e B, por exemplo, se o B for diferente de zero, aqui embaixo eu vou ter uma coisa que tende para B, e aqui em cima eu vou ter uma coisa que vai tender para zero. Então o limite é zero, tá bom? Se o B for zero, o numerador já é constante igual a zero e o limite é zero também. Então, o que a gente mostrou? Quaisquer que sejam A e B pertencentes a R, B sendo zero inclusive, tá? Eu concluo que o limite em cima dessas curvas, que são retas, é zero. O que isso quer dizer do ponto de vista gráfico? Se você olhar, a função de novo não está definida na origem, né? Não posso calcular isso no 0, 0. Em cima, se eu venho chegando na origem por qualquer reta, o limite tende a zero. Tá? Isso me garante que o limite é zero? Não, né? Porque não existem outras curvas que não só aquelas que têm como imagem retas que passam pela origem. Eu posso tender para a origem através de uma espiral rodando aqui, se aproximando, uma parábola ou uma cúbica, qualquer coisa do tipo. Vamos tentar ver, por exemplo, o que acontece se você calcula esse limite ao longo de uma curva cuja imagem é uma parábola, y igual a x². Tá? Y igual a x ao quadrado a gente pode parametrizar assim. Vamos pegar uma curva eta de t, tá? Que é t², por exemplo. Tá? Então, y igual a x², t pertencente a R. De novo, essa curva é uma curva contínua que passa pela origem, basta fazer t igual a zero, então eu vou olhar o que vira o limite quando t tende para zero de f em cima da curva eta. Tá? É um exercício direto aqui, simplesmente substituir. X é t e y é t², então vai ficar t² eu vou ter em cima t², x ao quadrado y, dividido embaixo por x², que é t², mais y², que vai dar t² também. 2t², isso aqui é uma constante, é igual a meio, né? E o que a gente concluiu? Eu achei uma curva em cima da qual a função tende para meio, fazer ela em vermelhinho aqui, isso quer dizer o quê? Que em cima dessa parábola, conforme eu me aproximo da origem, a função tende a valer meio. Na verdade, ela é constante igual a meio, né? Você faz a conta aqui, você vê que é constante. Então, em cima dessa parábola, ela tende a valer meio, nesse caso concreto, constante igual a meio,
e em cima de qualquer reta ela tende a zero, tá? Portanto, em cima dessa curva ela quer se aproximar do valor meio, e em cima de qualquer outra reta que passa pela origem ela quer valer zero. Qual é o valor do limite? Não tem, né? Então, em vista de eu ter obtido este valor ao longo de uma curva e este valor ao longo de outra, eu posso dizer que esse limite não é igual a nada, eu vou dizer que ele não existe. Tá bom? Então, essa é a técnica básica para você provar que limites não existem. Encontrar duas curvas ao longo das quais a função tende para valores diferentes quando eu caminho em cima dessas curvas, ambas tendendo para o ponto em questão. Ok, isso dá uma passada boa no que a gente tem para fazer de limites. E o que a gente vai ver também no nosso próximo encontro é o conceito de derivada parcial. E a ideia é essa que a gente escreveu aqui, né? Se você fixa um ponto x0, y0 no plano, um ponto que está no domínio da tua função f, x0, y0, eu quero avaliar como é a taxa de variação da f em cima de um caminho que é horizontal, paralelo ao eixo x, e como é a taxa de variação da f em cima de um caminho vertical, tá bom? Então, como é que eu vou fazer para ver como a f se comporta em cima do eixo de uma direção paralela ao eixo x, passando pelo ponto x0, y0? A notação que a gente tem é essa, del f del x no ponto x0, y0. O que eu vou fazer? Eu vou deixar, se eu quero andar na horizontal, a minha altura y é constante igual a y0, e eu vou medir a variação do valor da f, a variação incremental, conforme eu me desloco somente na horizontal. Então eu vou pegar o valor da f num ponto x0 mais h, altura y0, x0 mais h, y0, vou ver quanto que ele variou em relação ao valor no ponto x0, y0, e vou dividir pelo quanto eu me afastei do ponto x0, y0. Como foi só na horizontal, eu me afastei h, então eu vou dividir h. Note que aqui eu desenhei à direita, porque o h é positivo, no de baixo eu desenhei para baixo, porque o k eu tomei aqui como negativo, né? Se h tendendo para zero, lembro que pode ser positivo, então pontos à direita, ou negativo, pontos à esquerda. Então a ideia é essa, é fazer como no cálculo 1, eu vou medir a variação da f em 2 pontos dividido pela variação do x em 2 pontos. E entre esses 2 pontos. E a derivada parcial em y vai ser a taxa de variação na vertical. O que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou calcular o valor da f no ponto com a mesma vertical, comparar com o valor da f no ponto x0, y0 e vou dividir pela diferença entre esses 2 pontos, pela distância entre eles, que no caso aqui é exatamente k. E vou olhar o k tendendo para zero para calcular a derivada parcial em y, e vou olhar o h tendendo para zero para calcular a derivada parcial em x. Tá bom? No nosso encontro online eu tento fazer uma representação disso em cima do gráfico para a gente ver o que significam geometricamente esses números, mas é importante observar que eles são limites em uma variável, né? x0 e y0 são números fixos, é o ponto onde eu estou calculando a derivada. A única coisa que varia na derivada parcial em x é o h, portanto uma variável só. E no del f del y, a única coisa que varia é o k, portanto uma variável só, tá? Então são limites do cálculo 1, que esses você pode calcular com todas as ferramentas que a gente tem no cálculo 1, inclusive o L'Hopital, se você achar conveniente. Vamos fazer 2 exemplos, para a gente ver como é que essa coisa funciona, né? Então, aqui eu tenho uma expressão de uma função bonitinha que, repetindo o que a gente falou lá, a derivada parcial em x, por exemplo, eu deixo o y parado. Então, quando eu tenho uma expressão dessas, eu quero calcular o del f del x, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que o y está parado, ele é um número fixo, tá? E, portanto, num ponto x, y qualquer, eu vou pensar que o y é uma constante. Eu vou derivar isso aqui como se o y fosse uma constante, tá? Então, pensa que o y é um número, e quando eu derivo isso aqui, vai ter, então, derivada de x ao quadrado é 2x, vezes essa constante y. A derivada do ln é 1 sobre o que está lá dentro, e vou multiplicar pela derivada do de dentro em relação a x. Estou derivando tudo em relação a x. Então, isso aqui me dá 2xy mais 1 sobre x. Tudo certinho, isso aqui não está definido no zero, quando x é igual a zero, porque a função também não está definida para x igual a zero, tampouco para y igual a zero. Tá? O domínio dessa função são os 4 quadrantes, omitindo os eixos. E se você quiser calcular o del f del y,
a gente vai ter a mesma coisa, só que agora como eu estou derivando em relação a y, o que a gente está fazendo é olhar só na vertical, então o meu x está parado, tá bom? Então eu consigo calcular o del f e del y, por exemplo. Isso vai ser então x² mais, porque x² é constante, né? Então é um número vezes y, a derivada é esse número. E a derivada do log é de novo 1 sobre o que está lá dentro, e vou derivar o que está aqui dentro em relação a y, que é x. O resultado é x. O que a gente obtém é x² mais 1 sobre y, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser calcular a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 1, que é um ponto do domínio, eu calculo isso diretamente. Aqui eu vou ter 2 mais 1, 3. E se eu quiser calcular a derivada parcial em relação a y nesse mesmo ponto, o que eu vou ter? Vou ter um número 2, tá bom? O que isso quer dizer geometricamente? Lá no nosso caso, a derivada parcial em relação a x é 3. Quer dizer que a taxa de variação incremental nesse ponto da minha função é 3. Então, se eu andar um pouquinho de nada aqui, o valor da função vai ficar, nesse novo ponto, vai ser o valor original mais 3 vezes esse incremento que eu andei aqui, aproximadamente. E o fato da derivada parcial em y ser 2, me diz o quê? Que se eu andar um pouquinho na direção vertical, o novo valor da função nesse ponto vai ser o valor anterior mais 2 vezes o incremento nessa direção vertical, tudo bem? A interpretação é a mesma da derivada no cálculo 1, só que agora somente nessas duas direções. Note uma coisa importante, né? O fato de eu conhecer a derivada nessa direção e na horizontal, na vertical e na horizontal, não me conta nada, por enquanto, sobre a taxa de variação em qualquer outra direção intermediária. Isso é o que a gente vai ver numa próxima aula para frente, como calcular as derivadas em direções intermediárias se eu conheço as derivadas na horizontal e na vertical. Tá? Muito bem, esse era o caso que você deriva pensando numa das variáveis como constante derivando em relação a outra, e a gente tem o clássico caso da função chavinha aqui, né? Como é que funciona a derivada de uma função chavinha? Igual no cálculo 1 a gente vai fazer pela definição. Então, num ponto fora da origem, como é que eu derivo isso em relação a x? Pensa que o y é constante e aplica a regra do quociente normal. Derivada em relação a y, pensa que o x é constante e aplica a regra do quociente. Mas na origem, a gente precisa fazer pela definição. E como é que era a definição quando x0 e y0 são iguais a zero, como aqui, né? Então eu vou ter a del f del x vai ser o limite, quando h tende para zero, de quem? De f de 0 mais h, x0 mais h, y0, menos f de x0, y0. Note que a variação se deu só na primeira coordenada. Tudo isso dividido por h. Nesse caso, fica muito fácil o limite, né? É um primeiro exemplo para a gente. F de 0 mais h0, quer dizer, eu vou calcular isso. O x é igual a h e o y é igual a zero. Então vai ficar h vezes 0 sobre h ao quadrado. H vezes 0 é 0, não importa, o h tende para 0, mas nunca é. Então o numerador é 0 antes do denominador. 0, f de 0, 0 vale 0, por definição, é o caso de baixo. Eu vou dividir por h, então o denominador tende para 0? Tende, mas o numerador já é constante igual a 0 e, portanto, isso aqui é 0. E de maneira totalmente análoga, a gente vai ter que del f del y no ponto 0, 0. Vamos só escrever a definição, mas o resultado vai ser exatamente o mesmo, né? Limite quando k tende para 0, de f de 0 na mesma ordem de antes, né? 0 mais k, menos f de 0, 0. Vou dividir isso aqui por k. Tá bom? De novo, quando eu faço x igual a 0 na expressão, independente do que acontece com k, o numerador já é 0, portanto eu vou ter aqui como antes. Né? Se você ver, eu podia fazer a conta só dizendo, olha, trocando x por y não muda nada, então o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então eu vou ter aqui 0 sobre 0 menos 0, que é o valor da função, sobre k, esse limite é 0. O que a gente mostrou? Que as duas derivadas parciais dessa função valem 0 na origem. Aqui a gente tem um contraste com relação ao cálculo 1. Se você lembrar lá,
a gente tinha que toda função derivável era contínua, né? Aqui eu tenho uma função que admite as duas derivadas parciais, mas ela não é contínua, quer dizer, se o x e o y tendem para zero, não é verdade que o valor da f vai valer zero, tá? Então aqui as derivadas parciais existem, mas a gente vê que o limite, quando x e y tende para 0, 0, de f de x, y, é diferente de zero, que é o valor da função na origem, né? Isso mostra para a gente que ela não é contínua. Na verdade, a gente nem mostra que ele é diferente de zero, a gente mostra que ele não existe mesmo. Tá? Se você calcular ao longo de duas curvas, o que você vai perceber? Fazendo a conta com cuidado aqui, se você pega, por exemplo, a curva... Vamos olhar o que acontece com a função em cima do eixo x. Tá? Vou pegar a curva γ1 de t, que é t,0, já estou usando aquele resultado sobre o limite ao longo de curvas, né? Essa curva é uma curva contínua que passa pela origem, e quando eu faço o limite, quando t tende para zero, que é o que faz a curva passar pela origem, de f bola γ1 de t, f calculado em γ1 de t, o que vai me dar isso? Isso aqui vai ser o limite, quando t tende para zero, de quem? F faz o quê? Multiplica as duas coordenadas, então vou ter t vezes 0 sobre t ao quadrado. Tá? Não importa que tenha um t tendendo para zero no denominador, o numerador já é constante igual a zero, então ao longo dessa curva o limite da função é zero, e eu consigo achar aqui uma curva que mostra o quê? Essa curva tt, quando eu faço x e y ambos iguais a t, de novo com t igual a zero eu passo pela origem, aqui γ2, tá? F calculado em γ2 de t vai me dar o quê? Eu vou ter limite quando t vai para zero, quero passar pela origem, x e y iguais a t, eu vou ter t ao quadrado, sobre t ao quadrado mais t ao quadrado, né? 2t quadrado, isso aqui é igual a meio. Então o que a gente conclui? Em cima de uma curva a função tende a valer zero, em cima da outra curva a função tende a valer meio. Isso me mostra que não tem limite. Se o limite não existe, não tem nem chance dela ser contínua, tudo bem? Então o que a gente mostrou? Um exemplo de uma função que admite derivadas parciais, mas que nem contínua é, porque o limite no ponto não existe. Na figurinha, o que a gente fez? A gente mostrou, o x0, y0 está na origem. Em cima dessa direção, ela funciona bem, é derivável, a derivada vale zero no ponto. Nessa direção funciona bem, a derivada existe, vale zero. Mas tem uma direção intermediária aqui, onde ela tende para o valor meio. Portanto, por aqui ela tende a valer zero com derivada zero, aqui ela tende a valer meio. Nem calculei a derivada, mas não importa, ela já não tem limite. Então, as derivadas parciais te contam só o que acontece nas duas direções paralelas aos eixos e não te diz nada a respeito do que acontece se eu chego no ponto em questão por direções intermediárias. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E o que a gente vê aqui é que nesse próprio exemplo, o que a gente mostrou? A gente mostramos antes, né, que x vezes y sobre x2 mais y2 é uma coisa limitada, mas é uma coisa limitada que não tem limite. Tá? Ou seja, perto do zero, ela fica presa entre menos meio e meio, mas ela oscila freneticamente conforme eu me aproximo da origem. Tá? Então, o fato de ser limitada e de ter limite são coisas que não se relacionam tão diretamente. Né? Eu posso ter, como a gente tem aqui, o exemplo de uma função que é limitada em torno do zero, mas que não tem limite na origem, tá bom? Então, com isso, acho que dá para a gente pensar bem nas ideias que vamos ver no próximo encontro. E eu sugiro para vocês, caso tenham tempo para dar uma olhada na teoria, a parte de limites e continuidade está no capítulo 9 do Guidorizi, e a parte de derivadas parciais é o capítulo 10 do volume 2 também do Guidorizi, tá? Como sempre, os vídeos da professora Marta, que estão gravados no canal do YouTube na USP, canal da USP no YouTube, são muito bons e vão ajudar vocês bastante, tá? Vamos ficando por aqui e a gente se vê então no próximo encontro online, tá? Até lá. Tchau, tchau.